Narrar RPG é para todo mundo, isso é fato. Mas tem coisas que você deveria aprender antes de começar a narrar RPG. Vai por mim, você vai querer saber disso. Olá, eu sou o Paulo Weber, sou um dos criadores do Orla do Dragão e seja bem-vindo a mais um episódio do Oficina do Dragão. Aqui um espaço para debater sobre RPG, para falar de RPGista para RPGista. Se o RPG é a sua praia, você está no lugar certo. Mas antes de entrar no assunto, você é inscrito no canal? Não? Então se inscreve aí, meu amigo. Não vacila, cara. Você vai perder conteúdos maravilhosos que nós estamos lançando aqui toda semana. Além das gravações das nossas lives que acontecem lá na Twitch, que nós botamos aqui com uma edição bonitinha, com música, você não vai perder conteúdos como esse da oficina e outros que estão pra vir, cara. Então se inscreve no canal, se está gostando do conteúdo, deixa aquele like, comente quais são os próximos temas que você quer ver aqui na oficina. Ajuda demais pra gente e não custa nada. E se você quiser ajudar financeiramente o canal, nós temos o nosso Apoia-se. Além de você estar dando uma força aqui para o canal, vocês também vão receber recompensas, como mapas que vocês podem utilizar nos seus VTTs, feitos pela equipe do Orla. Nós temos 3 níveis de apoio, que pode dar de 2 a 5 mapas muito bacanas, então dá uma olhadinha lá no nosso apoia se puder dar aquela força, vai ajudar demais o nosso canal. Agora voltamos para o nosso assunto principal. Cara, uma das coisas que você precisa muito saber para ser um bom narrador é que você vai construir o início dessa história, mas você não vai construir nenhum meio e nenhum fim. Aliás, você pode até pensar nessas coisas, pode pensar até no meio ou no fim, mas geralmente isso vai cair por terra, isso vai ser mudado pelas decisões dos jogadores, porque no final, eles são os protagonistas dessa história. Então eles vão mudar essa história, porque através das rolagens de decisões deles é que esse meio e esse fim vão ser construídos, e pode dar coisas que você nunca pensou. The prophecy is true. Então não fique muito chateado se as coisas não saírem no seu planejamento. Ou melhor, para você não se frustrar tanto, nem planeje tanto essas coisas. O que eu te aconselho, é como eu faço, é que planeje talvez um final ruim. Caso os jogadores ignorem, ou deixem uma coisa passar, ou não cuide daquele vilão, pela ação ou não ação deles. Outra coisa que você deve ter em mente é que você precisa conhecer bem as regras. Não todas, mas precisa conhecer bem as regras que você vai usar. Será ótimo você conhecer o livro? Com certeza sim. Mas entenda que é mais necessário você saber o que você vai usar e o básico das coisas do que você saber conhecer o sistema todo. Acredito que também você não consiga usar tudo, e nem é bom você usar tudo. Use apenas o que você vai ser necessário para aquela história. Se estão jogando com classe X, não fica perdendo tempo nem no classe Y. Isso não vai aparecer em nenhum momento da sua história. Então preocupe-se em ler muitas das mecânicas básicas do sistema. Tipo, se por exemplo um Tormenta 20, estude como é que funciona o rolamento básico, como é que funcionam as perícias que vão ser utilizadas naquela aventura, ou tenta ter um domínio máximo das perícias. Tenta conhecer os poderes da classe que as pessoas estão jogando e conhecer as fichas das remessas que você vai usar. E também esteja pronto para quebrar as regras se for necessário ou improvisar, se caso nenhuma regra contemple uma ação que o jogador esteja fazendo. Tenta também não limitar tanto as ideias dos jogadores. Se você não souber fazer ou o sistema não pensou em como fazer aquela atitude, tenta improvisar, inventa uma regra ali na hora. E depois tenta estudar se caso o sistema tenha uma solução para aquilo. Mas também não fica perdendo muito tempo em olhando e consultando os manuais. É muito chato parar o fluxo do jogo para ficar consultando manuais. Isso é tanto chato para narrador, isso é tanto chato para jogador também. Então preocupe-se em manter o máximo do fluxo do jogo, improvise se for necessário, mas conheça bem as regras que você está usando. Outra dica importantíssima que eu tenho que dar para você: entenda que você vai criar NPCs, geralmente os vilões, e você vai ter que fazer o papel desses vilões. Você tem conforto em narrativas em que o vilão toma uma atitude muito ruim, aliás, ele é um vilão, né? Então é melhor você não pegar esse papel de mestre. É melhor você trabalhar com o jogador, se isso é tão desconfortável para você. Por mais que tenha aqueles antagonistas que estão pensando apenas tendo ideias diferentes de como resolver um problema dos jogadores heróis, e às vezes até ele tem razão e os heróis estão atrapalhando tudo. Pensa que os vilões, assim, os vilões mesmo maus e complexos, eles não se importam em fazer coisas ruins, eles não se importam em causar dor e sofrimento a inocentes, a parentes dos NPCs, eles não vão pensar em nada, eles não têm nem amarras sociais e morais.
Então eles vão fazer coisas ruins mesmo. Então se você se sente confortável em tomar essas atitudes até mesmo na ficção, é melhor você ficar do lado dos mocinhos, jogando com o herói, tá tudo bem. Na RPG é apenas uma outra forma de jogar esse jogo. Jogue com uma forma que você esteja mais confortável. Também entenda que seus vilões vão perder. Essa história é sobre vencer. Os heróis triunfarem, os protagonistas vencerem os desafios. Então não fique apegado aos seus NPCs, às suas ameaças. Eles foram feitos para ser derrotados mesmos. Entenda o propósito da história. E se você não quer que aquele NPC seja derrotado naquele momento, pois você não queria que ele fosse um vilão mais pra frente, que ele fosse talvez o fechamento daquela história, não apresente ele agora. Tenta trabalhar com lacaios, com tenentes, com generais, para depois você de fato apresentar o boss final da coisa. Você pode até apresentar ele como uma ideia. Pega, por exemplo, o exemplo de Senhor dos Anéis. Sauron era apenas uma ideia, uma força, um olho na torre. E em nenhum momento ele vai se aparecer diante deles, mas ele é uma ameaça constante. Ele é uma ameaça através dos Nazgûls, ele é uma ameaça através dos orcs, através da corrupção do Saruman. E principalmente, ele é uma influência maligna através da corrupção que ele tem pelo Um Anel. Então tenta criar vilões assim, se caso você queira mostrar a marca do vilão. Outra coisa que você precisa saber também é que você está disposto a mudar e até mesmo descartar ideias. Nossa, eu sei, é doloroso demais, mas vai acontecer. Você muitas vezes vai planejar ganchos, coisas que você pensava que os jogadores iriam fazer de tal coisas, mas eles mudam completamente de ideia. Comigo também já aconteceu inúmeras vezes que eu tive que descartar planos, de fazer plots que jamais foram ser vistos. O Luminária é um bom exemplo disso. Em vários momentos, os jogadores tomaram decisões diferentes que eu tive que rearranjar algum plot ou até mesmo descartar alguns. Teve um ou dois plots que jamais viram a luz do dia em Luminária e talvez eles vejam consequências disso no final, por ter ignorado tal coisa. Mas eu já esperava por isso. Luminário não é possível todo mundo resolver tudo. Construí Luminário para ter diversas ramificações que afunilavam uma coisa só. Então, vai acontecer de ter coisas que eles não conseguirem resolver. Faz parte do jogo. Outra dica que eu dou pra vocês é que, um pouco parecida com o lance de encarnar personagens de vilões, é aquela questão relacionada a que desafiar seus jogadores. Tem gente que se sente desconfortável em desafiar ou tem aquele problema de ser competitivo demais. Uma coisa que é fato, RPG não é mestre contra os jogadores. Por mais que a gente brinque muito sobre isso. Não é sobre você vencer os jogadores. Ninguém tá lutando quando não é um Dead by Daylight. Você não tá lutando contra esses jogadores. Pelo contrário, seja até fãs dos personagens deles. É sobre a vitória deles que nós estamos narrando aqui. É óbvio que você vai facilitar o desafio? Não, não é para fazer isso. É para dar de fato um desafio para eles. Mas entenda que você não tá competindo, você tem que ser desafiador, mas é com um equilíbrio. Outra coisa que você também tem que ter bastante atenção, e isso é muito difícil de evitar. Você não é o centro das atenções. Por mais que você tenha criado um mundo, o cenário, os reinos, os NPCs, deu vida àquele mundo. Você passou talvez dias, semanas ou meses trabalhando naquela história, no início dela, e montando todo aquele cenário para os jogadores explorarem. Não é sobre isso. Por muitas vezes você não vai nem sequer usar metade do que você já planejou ou criou. E não é também para forçar tudo a goela abaixo dos jogadores. Por mais que nós temos a regra a nosso favor, nós podemos simplesmente colocar o bárbaro com a força que nós quisermos, podemos colocar aqui um monstro com a habilidade que quisermos, pode mudarmos e alterar qualquer coisa no mundo. Tudo isso parece muito legal, até você querer o protagonismo da coisa. E isso pode acontecer muito fácil. E pode acabar de acontecer que os seus jogadores vão se tornar algo passivo da sua história e nem vão ter muita agência nela. Então não cai nessa armadilha, cara. É melhor você deve entender que todo mundo vai ter o protagonismo nessa história e todo mundo vai ter agência nessa história. Então não decida pelo jogador o que o personagem dele vai fazer. Não force a barra tentando mostrar alguma coisa que você criou e que você quer muito que vê-la. É doloroso algumas nossas criações de não verem nem a luz do dia na campanha? Mas faz parte do jogo. E o principal de tudo que você tem que saber: RPG é sobre diversão. Todo mundo, incluindo a sua, tem equilíbrio nas diversões.
Se tá alguma coisa que está te incomodando, fale. Tem um jogador que claramente não está se divertindo, conversa com ele. Você não é obrigado a ser um animador de festa de ninguém, mas o RPG tem que ser divertido para todo mundo. Então todo mundo tem que te ajudar na construção. O jogador tem que dizer o que é divertido para ele, e os outros jogadores também têm que entender que eles também têm que contribuir com a diversão de todos. Então se tem aquele jogador estrelinha, ou você esse mestre estrelinha, baixa a bola, cara. Dá um espaço para todo mundo se divertir. Agora, se no final de tudo que eu falei com você ainda quer uma história que tenha começo, meio e fim exatamente como você planejou, então você não quer jogar RPG, você quer escrever um livro. É isso, gente. Muito obrigado a todos por terem nos assistido até agora. Se gostou do vídeo, não esqueça daquele gostei, ajuda demais. Deixe seu comentário aí, ajuda demais também no engajamento. Para aí que você gostou, dá outra dica que ficou faltando aqui. Dá sugestões de novos episódios, talvez, ou outras coisas que ele quer que aborde no sistema que eu apresente aqui, ou de novas mecânicas de cima que eu já mostrei pra cá, ou de novas dicas de narração. Deixa aí nos comentários, ajuda demais a força de vocês, e compartilha com quem vai gostar desse vídeo ou quem precisa ouvir esse vídeo. Muito obrigado a todos, até o próximo episódio da Oficina e até mais!